a Bíblia nos diz que aqui Enoque, ele tinha 65 anos quando ele gerou Matusalém. A Bíblia não diz quando ele se converteu, mas a Bíblia aqui está dizendo que Enoque, só depois que gerou Matusalém, que ele teve esse encontro com Deus. Como eu e você tivemos algumas experiências diante de Deus, para poder entender, muitas vezes, quando alguém prega sobre Jesus para a nossa vida. Alguma experiência, vimos algum milagre, algumas coisas sucederam. Então Enoque, com certeza, como a Bíblia diz, que ele teve um encontro com Deus, depois que ele gerou Matusalém. Então, pode ter sido uma enfermidade, Matusalém, e através disso, ele teve esse encontro com Deus. Um voto com Deus, vocês sabem, ou algo que ele tenha tido de experiência diante de Deus, e Deus o respondeu, e ele veio servir Deus. Não é? Os estudiosos descrevem que Enoque começou a servir a Deus 57 anos depois que Adão havia morrido. Adão, 57 anos depois. Matusalém era das 7 gerações depois de Adão. Então vemos que já foi algo bem tremendo já na época de Matusalém. Por quê? Ali o pecado já tinha corrompido já os homens. Caim já tinha matado Abel, vários pecados já tinha cometido o homem na terra. Já tinha os filhos de Deus se juntado com os filhos do homem, e já tinha gerado um gigante, já era fora daquilo que Deus tinha criado, já estava fora do agrado de Deus, tudo que estava procriando ali em diante. Mas Deus veio então, depois desse encontro que Enoque teve com Deus, ele veio se tornar o primeiro profeta qual a Bíblia descreve. Então Enoque, ele começou na sua caminhada, e como um profeta muito valente, não tinha medo de confrontar ninguém diante do pecado. Ele sempre condenava o pecado. E vemos que Lucas, o irmão de Jesus, que se encontra antes de Apocalipse, Judas, vem escrever em Judas 14:15, o pior da profecia de Enoque. Que Enoque vem dizer: eis que o Senhor vem com os seus santos anjos para julgar os ímpios e condenar todos eles sem piedade. A ira de Deus vai cair sobre eles. E veja então que, mas ninguém acreditava. Como hoje, nos dias de hoje, nós predicamos, ensinamos, falamos, mas poucos se interessam a ter um conhecimento mais profundo das coisas de Deus. Então, ele foi um homem de retidão diante dos olhos de Deus. Primeira coisa, caráter. Segundo, era um homem de comunhão, porque viveu 3 gerações, que são 300 anos, diante da paz de Deus. A Bíblia diz que ele não se corrompeu, senão que ele viveu 300 anos em comunhão com Deus. E assim ele foi arrebatado. Ele nunca desviou do caminho de Deus, depois que ele teve esse encontro com Deus. Então veja só que Enoque, por ser naquela época um pregador da palavra, e pegava aquilo que Deus queria, não o que o homem gostava de ouvir, com certeza ele predicou, que veio aqui no capítulo 5, muito próximo do capítulo 6, ele tem predicado a mensagem de Deus, dizendo que Deus viria julgar, e ele já anunciava o dilúvio que vinha sobre a terra. Mas como o povo ia acreditar que um dilúvio ia vir sobre a terra, se a própria natureza da época não mostrava essa chuva, que a qual ia tornar o dilúvio? Porque em Gênesis capítulo 2, versículos 5 ao 6, vem relatar que não havia chovido, nunca houve chuva sobre a terra, que da terra vinha uma fonte de água, e o orvalho se encontrava e umedecia a terra, e então os
produtores tinham as suas plantações. Então não chovia na época. Então era muito difícil mesmo, para aqueles que não acreditavam já em Deus, era muito difícil de acreditar que iria chover. E então Enoque continuava predicando essa mensagem. Ele sempre predicava dizendo, em 3:4 ele dizia: o Senhor vem, o Senhor vai julgar, e o Senhor vai condenar aqueles que não obedecem ao Senhor. Veja só que naquela época as pessoas já zombavam de Deus. As pessoas já zombavam de Deus, já falavam muitas barbaridades contra Deus. Imagina o que falava contra o servo de Deus, Enoque. Imagina o quanto eles blasfemavam contra a vida de Enoque. Mas veja que isso não corrompia Enoque. Isso não fez Enoque negar Deus. Isso não fez Enoque sair da comunhão com Deus, senão que ele permaneceu no mundo de iniquidade, de pecado, durante 300 anos. E Deus achou tanta retidão no coração de Enoque. E Deus, sabendo que ele foi fiel durante todo esse tempo, foi o momento que Deus tomou a decisão. E com certeza Deus falou: Enoque, suba cá e vamos conversar mais de perto nós dois agora. E foi quando aconteceu o arrebatamento de Enoque. Enquanto isso, Enoque foi arrebatado. Os seus parentes buscavam Enoque. Os seus amigos procuravam Enoque. As pessoas que estavam naquele lugar, naquela cidade, aquele povo, começaram a buscar Enoque. Mas como as coisas de Deus é perfeita, e quando Deus faz algo, o homem não consegue entender o que Deus faz, nunca puderam encontrar Enoque. Porque quando Deus se agrada de alguém, que Deus toma esse alguém para ele, então Deus esconde ele de todas as coisas, de todos os olhos. E então veja só que Enoque predicava a palavra, ele ensinava a palavra, e com certeza Noé ouviu, deu ouvido e guardou a palavra, e essa palavra começou a morar em Noé, e Noé andou em retidão na presença do Senhor. E então, quando Deus, por várias vezes, enviou o Espírito Santo para tentar corromper a maldade no coração do homem, o que aconteceu? Deus viu que já não tinha mais sucesso, porque os homens da época só buscavam o desejo carnal, e o que agrada a Deus é quando nós buscamos as coisas espirituais. Os homens se dedicavam só aos prazeres da carne, os homens só queriam fazer aquilo que agradava os olhos, os desejos da natureza humana. Então Deus, de todas as formas, tentou ajudar o homem daquela época. E o que aconteceu, igreja? Deus viu que já estava corrompido, já não tinha o que fazer mais para cambiar o coração do homem. E ainda não era o tempo de Jesus vir. Deus decidiu ter um encontro com Noé. E então, após esse encontro, no versículo 5, a maldade já tinha se espalhado. Todo o desejo do coração do homem só era praticar o mal e a iniquidade. Então Deus decidiu exterminar. Mas como Noé guardou a palavra no seu coração, como no versículo 8 ele diz: Deus achou graça, a retidão e a comunhão de Noé diante da sua presença. Deus chamou Noé e disse: escuta aqui, vai e prepara uma arca para ti e a sua família. E Noé, como obediente a Deus, então começou a esperar a providência de Deus. E Deus, quando manda eu e você fazer alguma coisa, Ele vai prover aquilo que você precisa. E então Deus foi provendo para Noé
a madeira, Deus foi provendo os materiais que ele precisava, e chegou o momento que tudo estava diante de Noé. E Noé então começou a pregar a arca. E teve um tempo de 120 anos para construir essa arca. E durante ele construir a arca, ele era o pregoeiro, a Bíblia diz, da justiça de Deus. Ele pregava a palavra, dizendo que Deus iria julgar o povo com um grande dilúvio. E o povo dizia a Noé: esse velho é louco, esse velho é caduco, esse homem endoidou de vez. Aonde que vai existir essa chuva? Da onde vai sair esse dilúvio? E Noé pregava e construía a arca. Mas Deus falou para ele: prepara essa arca bem grande, que durante esses 120 anos alguém pode se arrepender e entrar lá com você nessa arca. E Noé então construiu aquela arca. Durante 120 anos, ele e seus 3 filhos se dedicaram àquele trabalho que Deus entregou nas mãos deles. Então veja, igreja, que não foi fácil para Noé e os seus 3 filhos construir aquela arca. Vejamos que Deus proveu a madeira, mas vejamos que tudo era providência de Deus. Mas vamos ver que Noé foi, vamos dizer aí, no mato, precisou serrar a madeira, fazer as tábuas, levantar os vincamentos, preparar a carcula. Só que a arca media 30 metros de largura por, não vou falar que eu me esqueci aqui, mas era muito grande de comprimento, por 3 andares de altura, era muito grande. Naquele tempo ele não tinha um guincho, então ele teve que se esforçar muito com os 3 filhos para que aquilo tivesse construído. E então, quando terminou a arca, depois de 120 anos, Deus falou para Noé: espera mais 7 dias, e depois de 7 dias você vai nos montes e predica a minha mensagem aos animais da terra. E então, igreja, Noé agora sim parecia louco. Veja só, eu e você ir aí no mato e começar a predicar para as onças, para os leões, e predicar para os animais. Aquilo que o homem não deu ouvido, os animais tinham mais inteligência e sabedoria deu ouvido. E entraram. A Bíblia fala em 2 partes, que Deus mandou ele buscar um casal de cada animal e ponhar. E a Bíblia também diz que foi entrado na arca 7 casal de cada animal. E então, depois que Noé entrou na arca, o próprio Deus fechou a porta de fora para dentro. E então a chuva inesperável por aquele que nunca acreditava naquilo que Enoque e Noé predicavam, começou a cair. E então eles viram que Noé não estava louco. Então eles viram que Noé tinha razão daquilo que estava dizendo. E agora chegaram lá e queriam entrar na arca, porque só acreditaram naquilo que estava vendo. Mas Jesus falou para Tomé quando duvidou da ressurreição de Jesus Cristo: você agora só está acreditando porque você está vendo, mas bem-aventurado é aqueles que creem naquilo que ainda não viu. E sabemos que Jesus partiu daqui e deixando os apóstolos Luciano a mesma mensagem, que adivinha o dilúvio da ira de Deus sobre a terra, que vai exterminar com o mundo dos ímpios. Então, igreja, ficou os apóstolos Luciano morrer. Os apóstolos levantaram igreja naquela época e já veio anunciando essa ira que está vindo. A igreja foi anunciando, até no dia de hoje estamos anunciando que a ira de Deus vai cair sobre a terra,
sobre o mundo daqueles que não creem em Deus. Os apóstolos chegam até Jesus e perguntam: mestre, quando todas essas coisas vão acontecer? E Jesus diz que antes disso, apóstolo Pedro escreveu isso em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Primeiro vocês precisam saber que no fim do tempo levantarão homens zombadores de Deus. Assim como havia já lá no tempo de Enoque, assim como havia no tempo de Noé, zombadores que zombavam, dizendo que era louco, que era caduco. Jesus disse que no final dos tempos levantarão homens zombadores da palavra de Deus. E o que é zombaria, igreja? É o que eu e você tenho certeza que já escutou. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, está lá escrito que os que zombam são aqueles que diz: cadê aquele que prometeu que vinha vir? Aonde está ele? Os meus pais já morreram, os meus avós já morreram, e tudo permanece a mesma situação desde a criação do mundo. Eu nunca vi isso acontecer, ninguém viu. Agora a própria palavra vem dizer que esse zombador esqueceu que há muito tempo o mundo antigo já foi destruído pelo dilúvio. Há muito tempo, muitos duvidam do arrebatamento, mas há muito tempo Enoque e Elias já foram arrebatados. Já é uma prova disso, para aqueles que creem na palavra de Deus. E então, igreja, e continua dizendo que a ira de Deus, da mesma forma que Deus no tempo de Noé, depois da arca pronta, ele esperou mais 7 dias para que mandasse o dilúvio sobre a terra. A mesma paciência de Deus está esperando da mesma forma, para que muitos ainda se arrependam. Porque o desejo de Deus é que todos se arrependam e se una a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A paciência de Deus ainda está esperando que muitos se arrependam e venham entrar na arca que já está construída pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A arca da aliança feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa arca está preparada para mim, para você e para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Porque nunca existiu a maior pregação, a não ser a pregação do arrependimento. Porque o próprio Jesus Cristo, em Mateus 4,19, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus nunca pregou sobre vida financeira. Jesus nunca pregou sobre vida material. Toda vez que ele ia pregar sobre o sermão da montanha, ele diz: arrependa que é chegado o reino do céu. E aquele que veio preparar o caminho para Jesus Cristo, João Batista. Em Lucas 3 achamos João Batista. João Batista andou por toda a região do Rio Jordão, anunciando essa palavra: arrependa dos seus pecados, porque é chegado o reino do céu. A minha mensagem, a sua mensagem hoje tem que ser: arrependa, porque Cristo está às portas, porque o reino do céu já está aqui. É preciso que você se acorde para que você possa entrar na arca. Eles podem me chamar e te chamar de louco, mas continua anunciando. Deus vai vir julgar um povo que não aceita a sua palavra. Aleluia. E então, igreja, João Batista, no capítulo 3, versículo 3, ele vem chegar a dizer: arrependam os seus pecados, sejam batizados, e Deus vai perdoar vocês. Veja só, igreja, que o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo.
mas aquele que não crê já está condenado. Todo aquele que crê que é uma arca da aliança, feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela já está pronta para aqueles que creem e querem entrar nessa arca. E então João Batista, quando ele anunciou essa palavra, diz: creia e seja batizado e Deus perdoará os seus pecados. A Bíblia diz que muitos vinham até os pés dele para ser batizado por ele. Versículo 7. E no versículo 8 ele vai dizer: façam coisas que provam que vocês se arrependeram dos seus pecados. O que ele está dizendo naquele momento? Construa a sua própria arca. Faça algo que prova que você se arrependeu. Seja um Noé. Começa a construir a tua arca com a tua família. Começa a preparar a tua própria salvação. Começa a preparar algo para que naquele dia você, sua esposa, seus filhos, a esposa dos seus filhos possam entrar nessa arca. Façam coisas que provam que você se arrependeu dos seus pecados. Aleluia. E muitos dizem: mas nós somos filhos de Abraão. Ele diz: não, vocês estão enganados, porque até dessas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. E uma grande multidão estava à volta de João Batista. E qual era aquela multidão? No meio da multidão, sabemos que é toda classe de pessoa: a prostituta, ladrão, assassino, a toda classe, macumbeiros, feiticeiros, bruxos, numa multidão, a toda classe de pessoa. E o próprio Jesus, igreja, disse que as prostitutas e os cobradores de impostos, que daquela época eram chamados de ladrões, está entrando no reino do céu. E vocês que era para estar lá, vão ficar para o lado de fora. Veja que os que estão dentro da arca estão sob a misericórdia de Deus. E os que estão fora da arca já estão recebendo o castigo da ira de Deus. Noé e a sua família estavam protegidos dentro da arca. E os que não entenderam, não aceitaram, não receberam a palavra, ficaram fora da arca e foram levados pelo dilúvio. E veja só, igreja, que no dia de hoje eu prego, você prega, e muitos aí fora não querem entrar nessa arca chamada salvação, chamado cruz do Calvário, chamado arrependimento, chamado misericórdia, até com a própria alma. Veja, igreja, que muitos nos dias de hoje, eles não querem compreender o que Deus quer com ele. Ele não quer dar um livre-arbítrio para que a palavra faça morada no coração dele. Ele não quer ser imitador de Noé, que ouviu o irmão de pregar a mensagem e a atendeu, a recebeu e a aceitou de todo o coração. Enoque, ele foi um homem que iniciou no caminho de Deus. Quando ele foi iniciado no caminho de Deus, ele foi instruído pelo próprio Deus. E quando ele foi instruído pelo próprio Deus, ele foi e teve comunhão e fidelidade com Deus. Se tem três coisas que vai levar eu e você para dentro dessa arca, ou ao tempo de ser arrebatado, vai ser primeiramente comunhão com Deus. Segundo, fidelidade com Deus. Aleluia. E terceiro, ser reto, íntegro e saber o que Deus quer que você faz e o que Deus não quer que você faz. Ter certeza do que eu estou fazendo, do que você está fazendo. Ter certeza do que eu estou oferecendo para Deus é do agrado dos olhos de Deus.
Porque Enoque andou segundo a palavra, ele estava diante da face de Deus. Noé foi achado diante da face de Deus. Ele praticou os mandamentos de Deus, foi obediente a Deus, ele se entregou de todo o coração a Deus, e dessa maneira ele salvou ele e a sua própria família. Veja só que o apóstolo Paulo veio dizer a Timoteu, e ficou para mim e você. Em Timoteu capítulo 1 Timoteu capítulo 4, versículo 16. Cuida-te o que você fala. Não desculpa do dom que você tem, para que aqueles que te ouvem venham a ser salvos. Você e aqueles que te ouvem vão ser salvos. Por isso, igreja, nunca desista de pregar a palavra de Deus. Apóstolo Paulo fez a mesma coisa quando estava na cadeia com Silas. Ele usou a mesma maneira que Enoque usou com Noé. Quando ele saiu dali da cárcere, quando Deus fez todo o trabalho, e ele e seu companheiro saíram da prisão, ele sai para fora. Veja só que aquele homem carcereiro chega nele e diz: o que eu faço para receber a minha salvação? Ajoelhamos diante de Paulo, e Paulo diz a mesma coisa que eu tenho certeza que Enoque falou para Noé: aceite Jesus como único e suficiente Salvador, e tu e a tua casa será salvo. Veja só que a mesma coisa que eu tenho certeza que Enoque falou para Noé: anda em retidão diante dos olhos de Deus, seja fiel a Deus, tenha comunhão com Deus, que você, Noé, e a sua família será salvo. Pratica os mandamentos de Deus e você será salvo. Quantas pessoas no dia de hoje tem ouve, mas não dá ouvido para a palavra? Quantas pessoas no dia de hoje ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele quer primeiramente praticar o errado? Ele não está querendo nem ser salvo nem salvar a sua própria família. Quantas pessoas que ele não tem muitos têm desejo de ouvir o que Noé ouviu, de ouvir o que eu e você já ouvimos. E quantas pessoas querem ouvir o que aquele carcereiro ouviu, para que ele e a família dele ouvissem. Veja só que muitas pessoas querem ser salvos no dia de hoje, mas ele está como Cornélio. Ele quer ser salvo pelas obras. Cornélio quer se encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 em diante. Cornélio orava. Cornélio era um homem dedicado à oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Veja só que ele dava esmola aos pobres, ele ajudava os pobres. Não que isso não agrada a Deus, que agrada, porque a Bíblia confirma que ele um dia estava orando depois de muitos tempos, às 3 horas da tarde. O que aconteceu? Deus enviou um anjo até a casa de Cornélio, no lugar que ele estava orando, e disse: Cornélio, Deus tem se agradado muito das tuas orações. Cornélio, Deus tem se agradado muito das ofertas, das esmolas que você tem dado aos pobres. Mas Cornélio, você precisa de uma coisa. Você precisa escutar o que um homem tem que falar para você. E ele vai falar algo que o Espírito Santo já preparou ele para falar. E então Cornélio, ele ficou preocupado para descobrir quem era o homem. E o anjo disse: esse homem é chamado Simão Pedro. Ele está lá na cidade de Jope. E lá ele está hospedado na casa de outro Simão Pedro. Manda alguém até ele, e aquele homem vai te explicar o que você deve fazer. E você vai entender
o que você precisa fazer para que você alcance a salvação. Cornélio teve pressa, igreja, porque ele entendeu o que Deus estava falando. Mandou 2 empregados e um soldado, porque ele era um homem bem sucedido, era um centurião romano naquele tempo. Então Cornélio automaticamente já mandou 2 empregados e um soldado até aquele lugar. E veja só que quando Cornélio estava mandando aqueles homens, o Espírito Santo já estava instruindo o apóstolo Pedro o que ele devia falar lá. E então, naquele momento, o Espírito Santo instruiu e disse a ele: vem 3 homens aí, e fui eu mesmo que mandei eles vir aqui, e você vai até eles. E eu tenho certeza, igreja, que apóstolo Pedro recebeu aquele homem, como a Bíblia faz menção, atendeu eles. Naquela noite, ficaram hospedados ali, e no outro dia caminharam cedo até a casa de Cornélio. E tenho certeza que quando ele entrou lá naquela casa, ele tem chegado lá e dito o que Jesus disse em Lucas 12:8. Jesus disse em Lucas 12:8: aceite todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai que essa pessoa me pertence. E então eu tenho certeza que Pedro chegou lá e fez menção dessa palavra de Jesus. E a Bíblia diz que Cornélio aceitou aquilo que o apóstolo Pedro tinha dito a ele. A Bíblia diz que Cornélio e a sua família, os seus parentes, aceitaram aquelas palavras que Pedro foi através do Espírito Santo. E Cornélio e a família dele foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Receberam aquilo que Deus tem para dar para mim e para você. Quando nós acreditamos, quando nós aceitamos e quando nós entramos em comunhão com Deus, temos fidelidade diante de Deus, se esquecemos dos falsos amigos, quando deixamos o mundo de ilusão, quando queremos praticar somente aquilo que as Escrituras Sagradas têm dito, dessa maneira, eu e a minha casa vamos ser salvos na arca da aliança chamada Jesus de Nazaré. Quando eu e você começar a fazer esse tipo de coisa, Noé só foi instruído para entrar na arca. Deus preparou o material para ele, mas ele teve que ir em busca desse material. Agora eu e você, igreja, temos as Escrituras Sagradas, a arca da aliança. Eu, quando abro a Escritura Sagrada, eu estou abrindo a porta da arca para mim entrar. Eu hoje posso abrir a arca a hora que eu quiser para entrar nessa arca. Eu e você temos nas nossas mãos a arca da aliança. Quando eu e você abrimos as Escrituras Sagradas, estamos abrindo a porta da arca para entrar nela, junto com a nossa família. E veja só que naquele tempo, Noé e os seus filhos teve que ir. Deus proveu, mas estava lá. E ele teve que ir em busca, saber qual era a melhor árvore, qual era a melhor madeira para a construção daquela arca. Mas veja só que, para que eu e você entramos nessa arca que Jesus já construiu na cruz do Calvário, quando eu abro a Bíblia, e quando você abre a Bíblia, já achamos o rastro de Jesus Cristo. Então não é difícil para mim e você descobrir aonde está a arca, porque essa arca foi construída sobre passos, e nesses passos ficou marcas de sangue. Nessa marca ficou passos de sangue. E ficou um risco da cruz.
do Calvário. Porque Jesus arrastou a cruz, indicando para mim e para você que Ele estava construindo essa arca, que Ele estava preparando essa arca. Então não tem como eu e você errar aonde está essa arca, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chegará ao meu Pai, que é a própria arca, se não entrar por mim. E eu sou a porta. Aquele que entrar por mim achará alimento dentro da arca. Aquele que entrar por mim achará descanso dentro da arca. Aquele que entrar por mim encontrará nova morada dentro da arca. Igreja, essa porta dessa arca já está por ser fechada. A porta dessa arca já está por ser fechada. Diga a muitas pessoas, e você mesmo hoje que está ouvindo essa palavra, enquanto essa palavra está sendo pregada, ainda há essa porta aberta. Ainda Jesus está te esperando de braço aberto. Ainda Jesus está com paciência. Mas como muitos já escutaram e muitos já leram que o próprio Jesus disse: um dia eu serei tirado de vocês. Um dia eu serei tirado de vocês. E veja só, igreja, quem tem internet, quem tem celulares, você já sabe disso, que já há e já está preparado livros por um homem aí, dizendo que vai tirar Jesus Cristo de nós, dizendo que vai ser tirada a Bíblia de nós. E quando essa Bíblia for tirada de mim e de você, vai cumprir a palavra que Jesus falou. A porta da arca vai estar fechada. A porta da salvação vai estar fechada. Porque a única porta aberta ainda é pela palavra de Deus. É pelas escrituras sagradas. E então vemos que esse alguém já anunciou aí. E muitos devem já ter escutado isso, ou visto isso, dizendo que esse homem disse que a escritura sagrada já é um livro muito velho, e ele está escrevendo outro livro que vai ser lançado no mundo. E esse livro que vai ser, dizendo ele, a palavra de Deus. Mas Jesus disse muito tempos atrás que isso iria acontecer. Que isso iria acontecer. E então isso tem que se cumprir. Porque Deus, como diz em Números 23, 19, que Deus não é homem para que mente, que Ele não é filho do homem para que se arrependa do que Ele diz, e tudo que Ele diz vai se cumprir. Quando foi que Ele diz e não cumpriu o que Ele diz. E se Ele diz que um dia Ele seria tirado de mim e de você, aí já está se cumprindo a palavra do Senhor. Está preparado muitos livros disso aí. E esse homem já anunciou que vai ser tirado da escritura sagrada, da minha mão e da tua mão. E quando chegar esse dia, cumprirá a palavra de Jesus. A porta da arca está sendo fechada. Quem entrou já está dentro. Mas quem não entrou, não vai entrar mais. E o que você está esperando para entrar nessa área? E o que você está esperando para convidar a tua família a entrar nessa área? E o que você está esperando para cumprir os mandamentos de Deus? O que você está esperando para que esse dia
não pega você de surpresa. E o que você está esperando para que Jesus venha do arrebatamento e você começa a procurar as pessoas que já estão dentro da arca? Alguém que vai ser arrebatado, alguém que vai subir nas nuvens. O que você está esperando para ser arrebatado? O que você está esperando para se arrepender dos seus pecados? Porque você mesmo pode fazer menção. Porque dentro dessa arca, os apóstolos Paulo diz: Senhor, mas quem não entrará nessa nova arca da aliança? Jesus mandou eles escrever. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 adiante, dizendo quais são as pessoas que não vão entrar nessa arca. Ele está dizendo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 27 em diante, ele está dizendo qual é as pessoas que não vão entrar nessa arca. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5 em diante, ele está dizendo qual é a classe de pessoa que não vai entrar nessa arca. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, ele está dizendo qual é a classe de pessoa que não vai entrar nessa arca. Lá em Apocalipse 22, versículo 15, ele está dizendo qual é a classe de pessoa que não vai entrar nessa arca. E o que você está esperando para fazer menção daquilo que Jesus deixou escrito através dos seus apóstolos? O que você está esperando para começar a pregar os primeiros pregos da tua arca? Para chegar um dia ela está construída, para que Deus venha dizer para você o que ele diz a Noé. Assim como está escrito aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim ele fez. E quando Deus viu que Noé fez tudo de acordo com a vontade de Deus, então chegou o capítulo 7, primeiro de Deus disse a Noé: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aleluia. 7:7, Deus veio repetir a Noé, e agora ele obedecendo novamente a palavra, e entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. A Bíblia diz, igreja, em 2 Pedro capítulo 3, versículo do 10 em diante, que naquele dia o céu vai se enrolar como um rolo, a terra automaticamente desaparecerá, e todo elemento dessa terra, tudo que existe na terra, será queimado, será destruído pelo dilúvio de fogo que Deus vai enviar sobre a terra, sobre o mundo dos ímpios. Não ficará ninguém para contar a história. Deus vai varrer a terra com o fogo da sua ira. E esse fogo já está aceso há muitos anos, porque Isaías mencionou isso. Isaías 5, ele disse que ele mesmo foi arrebatado, e lá diante do trono de Deus ele pôde ver a santidade de Deus, e o fogo diante do altar de Deus, o fogo da ira de Deus já está aceso diante do altar de Deus. E enquanto ele via o fogo, ele olhou
e viu querubins com 6 asas, e cada querubim voava em volta do trono de Deus, com 2 asas, porque com 2 eles tampavam a nudez do seu corpo, com 2 eles tampavam o próprio rosto, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele mencionava, ele escutou os anjos dizendo essa palavra, e automaticamente um anjo daquele, um querubim daquele, pegou com a tenaça uma pequena brasa do altar de Deus e tocou sobre os lábios dele, e ele voltou à terra depois desse arrebatamento pelas chances de Deus, e começou a anunciar uma palavra diferente daquilo que ele anunciava. Ai de mim se não cumprir os mandamentos de Deus, porque ele sabia que o fogo da ira de Deus já está aceso. Então, igreja, para que eu e você sejamos arrebatados, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, está dizendo que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Deus não leva em conta tudo que nós praticamos para trás. Mas se eu e você queremos entrar nessa arca, no versículo 15 diz: sejam santos como aquele que chamou é santo. Sejam santos em toda a sua vossa maneira de viver, porque eu sou santo. Versículo 17 ele diz que muitos de nós eram assim, mas já deixamos tudo isso para trás. Algum de nós já é assim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, a mesma palavra. Muitos de vocês eram assim, mas abandonaram os seus maus costumes, a sua velha vida, e nasceram em Cristo Jesus. Para entrar nessa arca, Jesus disse em João capítulo 3 a Nicodemo, capítulo 3, versículo 5: só entrará nessa arca, Nicodemo, aquele que nasceu da água e do Espírito. Só aquele que tiver em comunhão, em retidão, em fidelidade diante da face de Deus. E o que você, igreja, está esperando? Ou você que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e você ainda que não tem confessado Jesus diante dos homens como único e suficiente Salvador, já é hora de preocupar e pensar: será que eu vou entrar nessa área? Será que eu não tenho que fazer como Enoque? Será que eu não tenho que fazer como Noé? E entrar, me preparar para entrar nessa área. E dessa maneira eu vim te dizer, finalizando essa palavra: se esforce para entrar nessa área e levar você e tua família nessa área. Deus disse na palavra dele que ele quer punhalar a terça parte da terra e dos homens, porque a terça parte daqueles que serviam a ele lá, ele já lançou no inferno, e só tem a terça parte lá esperando eu e você. Lute, se esforce para que você esteja nessa terça parte dessas pessoas que serão arrebatadas ou que vão entrar nessa área. Lute para que naquele dia Deus venha te chamar pelo livro da vida. Lute hoje para escrever seu nome no livro da vida, para que naquele dia, quando a trombeta tocar, irmão, nada mais eu já posso ter morrido, aí já morri mesmo. Mas lá Daniel capítulo 12 versículo 2 deixou escrito que muitos
todos aqueles que já descansam no pó da terra, já morreram, vão ressuscitar. Uns para entrar na arca e outros para ficar no dilúvio da era de Deus. Então, se esforce para que naquele dia você seja acordado no pó da terra e a trombeta vai tocar e você pode entrar nessa arca da aliança. Amém? Se ponha de pé, que até aqui o Senhor tem me conduzido. Amém? E se nessa noite alguém que tem ouvido essa palavra e sentiu que você precisa já de entrar nessa área, que você quer entrar, você e sua família, nessa área, se você tem coragem, diz, venha entrar, se o voo não é, apoiou. Você pode vir aqui na frente. Tem aqui eu, o presbítero, que vai estar orando por tua vida, te apresentando diante de Deus, e o seu nome vai estar sendo escrito já nessa área, não do lado de fora, mas do lado de dentro da área. Grande é o Senhor. E você, naquele dia, vai poder entrar nessa arca, e você não vai ver a porta fechada por fora, você vai ver a porta fechada por dentro. Jesus maravilhoso. E você vai estar sendo abraçado naquele dia. E você vai ser chamado naquele dia da mesma forma que um professor chama os seus alunos. Veja que cada professor, nas suas aulas, nas suas classes, a cada aluno, todos os dias, eles diz fulano de tal, e o aluno diz presente, professor. E o professor então continua mantendo o nome dele no livro ali na escola. E o que você está fazendo para que seu nome esteja no livro da vida? Que naquele dia, como professor, todos os dias vai chamar para o seu aluno, Jesus vai abrir o livro da vida e vai te chamar. E se teu nome não está escrito lá? E se você é daqueles alunos que sempre faltou às aulas na classe de Jesus? E ele chamará. E você vai estar ali. E ele vai chamar. E será que o meu nome vai estar? Será que o meu nome vai estar? Aí o desespero, como no tempo de Noé. Todos queriam entrar na arca, mas quando Noé disse que ele estava construindo a arca para a salvação, ninguém quis. E você quer que seu nome hoje seja escrito nessa arca? Se você quiser, dá um passo para frente. Você só precisa dar um passo para Jesus. E aí Jesus, ele vai te ensinar a caminhar. Você não precisa hoje dar um passo para Jesus e já caminhar. Porque tem pessoa que pensa, se eu aceitar Jesus hoje, amanhã eu preciso já usar uma saia. Eu já preciso usar uma roupa social. Não. A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade te deixará livre. Ela vai te libertar. Só precisa dar um passo, e Jesus vai te tomar pela mão e vai te ensinar a caminhar. Porque Ele é Pai e você é filho. E o que Ele quer fazer é te ensinar a caminhar. É te ensinar e te instruir no mistério dele. Se você quiser dar um passo para Jesus hoje, eu não sou de muitas vezes apelar, mas eu sinto aqui pelo Espírito Santo. Aleluia. Que há pessoas que você sabe que já é tempo. Você já sabe que é momento que você precisa de Jesus. Você sabe que essa palavra já tem falado bem profundo no seu coração. E você sabe que alguém pode entrar na arca, o seu parente pode entrar nessa arca, e você vai ficar fora. Você sabe que já é momento de voltar para a presença. Você sabe que as coisas já estão acontecendo de uma maneira muito terrível.
O pecado já tem aumentado. As coisas já estão acontecendo tudo da maneira justa. E você ainda está perdendo tempo. Aleluia. Você sabe que já é hora de vir com a presença de Deus. Você muitas vezes já tem pensado, será que adianta? Será que eu preciso deixar isso aqui? Não. Só aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo de Deus vai te ensinar a caminhar até entrar nessa área. E depois que você entrar nessa área, pode ter certeza que muito alimento está te esperando. Há muito alimento te esperando. E você não vai sofrer mais. Porque dentro dessa arca é chamado alto céu, o terceiro céu, o reino de Deus, o paraíso que nos espera. Aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais lágrima, aonde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais choro. É lá que a arca de Deus está te esperando com as portas abertas. Ninguém entra nessa arca. Você não quer dar um passo para entrar nessa arca. Aleluia. Essa arca já está construída em dias fé. Aleluia. Mas se não tem alguém para dar as palmas para ele.